Fala, Já galera. tá gravando. A gente começou rindo já, Barba. Já viu que vai ser resenha. Não tem jeito, irmão. Fala, pessoal do canal, tá começando aqui mais um Barba com Bacon pra gente descobrir, afinal de contas, vale a pena começar a segunda temporada da saga do... Primeiro, Barba, antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer assim, porra, segunda temporada é o caralho, né? Se você pegar isso aqui, cara, do meio, tem 300 mil referências às edições anteriores. Então tu fala assim, pô, é um bom ponto de partida a segunda temporada. Gente, não, tá no meio da história. A única coisa que aconteceu é que o Peter Parker foi embora. É só isso, cara. Eu discordo de você. Eu já começo discordando de você, então. Olha só, Ben Reilly. Não, sabe, Lucas, não, vamos lá. Vamos lá. A gente, até a edição anterior, a gente tinha 2 Homem-Aranha em Nova York, tinha uma situação diferente. A partir desse momento, a gente só acompanha o Aranha Escarlate. E daqui a pouco vai ser só o Ben Reilly e o Homem-Aranha. Mesmo que existam as referências pregressas, que elas sempre vão existir em qualquer quadrinho, a gente leu, eu e você, a gente fez um programa agora da Saga do Clone até o volume 4. A gente tem 14 edições sem estar lendo. A gente está lendo de boa essa edição. Ah, não, mas aí, cara, eu tenho que te falar uma parada. Eu li a Saga do Clone muitas vezes na minha vida, cara. Então tem muita coisa que eu pego. Eu penso assim, alguém que não leu Saga do Clone fala assim, tá aí, vou pular no volume 2. Primeiro, que eles não fazem nenhum tipo, e aí eu acho que talvez a Panini pudesse ter colocado alguma coisa, já que a gente tá falando disso, eles não fazem nenhuma grande recapitulação. Aí tu já é jogado num Homem-Aranha, primeiro, tem uma doutora Octopus aqui, que, cara, não é normal, então eu imagino assim, não tô lendo Saga do Clone. De repente eu olho e falo, caralho, cadê o Dr. Octopus? Ele morreu, mas tu não sabe. Aí você tem o Ben Reilly morando com o Seward Trainer, que tu também não sabe quem é, porque esse maluco nunca apareceu antes. Aí tu tem bom, a gente vai falar da história daqui a pouco, né? Mas tu começa a ter uma penca de referências. Eu não tô falando referência a uma coisa que aconteceu agora. É tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Que tu não sabe o que é, mano. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, quem pegar isso aqui meio que do zero, pô, velho, eu não acho que é um bom ponto de entrada, não. Porque tu não sabe nada, cara. Talvez a Panini pudesse ter dado um corte um pouco antes, porque tem muita coisa aqui que tu tá perdido. Sem falar da última história do Chacal, né? Que aquela última história do Chacal, se tu não leu nada, já lendo, tu boiou. Sem ler, fodeu, meu. É loucura. Não, é loucura. Vamos lá. Vamos para esses pontos aí, para depois a gente entrar nos pormenores da história. Eu acho que a gente tem essa estranheza inicial. Eu acho inquestionável. Mas eu não acho impossível começar a ler por aí. Não, entendeu? Vamos lá. Eu acho que a história em si, Lucas, a história em si dá para entender o que está acontecendo. Você vai ter os momentos de estranheza. Ok, isso é inquestionável. Você vai ter os momentos de estranheza. Tá, quem é esse cara que ele está morando? Tá, vai lendo que tu vai descobrindo quem é esse cara. Você não precisa saber quem é o cara que está morando com ele. Eu acho que a gente não precisa sempre pegar o ponto de início de tudo para poder começar a alguma coisa. Eu acho que essa sim é uma oportunidade. Eu concordo contigo em partes. Acho que assim, legal, dá para pegar? Cara, dá. Apesar de que tem uns pontos muito complexos. Por exemplo, aqui aparece o Kane. Que porra é Kane? Para quem nunca tá lendo. É porque a gente já sabe. Mas quem que é Kane? Beleza. O Kane foi morto pelo aracnocida, né? Se não me engano, não. Tá, que porra é Kane? Que porra é aracnocida? E o que é esse Kane? É um vilão? Não é? Tipo, porra, cara, eu não consigo concordar que é um ponto de entrada. Agora, concordo contigo que assim, com boa vontade, tudo se faz. Mas aí você tá falando da última história, que é a mais complicada. Da penúltima. O arco principal, que é muito ruim, que a gente já vai falar dele, que é o Vingança Virtual, Morte Virtual, sei lá, ele dá para entender tranquilamente. Cara, dá porque é uma história simples, mas você começa a ver algumas coisas esquisitas. Mas antes de eu entrar nisso, vamos lá. Aí, porra, qual é o meu ponto, Barba? Tu pega, mete número 1 numa capa. Fala que é a saga do clone. Aí a gente já falou aqui, sem muito esforço, de 6, 7 coisas que tu não vai saber o que tá acontecendo. Eu acho meio foda, sabe? Eu acho meio... E não é o Peter Parker. Então a parada é tu falar assim, é um ponto de entrada do Peter. Que, porra, agora ele tá estudando na universidade. Ok, mas é o Peter, a tia May, eu sei quem é. Cara, a gente leu a saga do clone. A gente tem que lembrar assim, quem não leu nada,
sabe que ele é um clone só, meu irmão. Eu acho temeroso, cara. Enfim, essa segunda história toda, cara, assim, eu fico pensando, porra, quem pegou pra ler e não sabia de nada, não é que o cara boiou um pouco, é que o cara, ele foi, meu irmão, ele foi a loucura. E, pô, Barba, essa segunda história que a gente tá falando, que não é a principal da edição, ela vai da página 99 até a 144. 144, cara. É praticamente metade da edição, mano. Então tu fala assim, porra, metade da edição eu vou pegar e eu vou boiar com força, porque eu não sei quem é o Kane, quem é o Chacal, quem é não sei o que. Tem a porra do alto evolucionário aqui. Essa segunda trama é pior que a primeira. Não, mas o Chacal, olha só, o Chacal, no fim das contas, o cara não tá relacionado só à primeira temporada. O Chacal já é um vilão do Homem-Aranha de muito tempo. Sim, que foi lá. É um vilão da Marvel. Sim, foi lá, apareceu, sumiu. Mas me diz o seguinte, isso que aparece aqui do Chacal, tem alguma coisa aqui que tu sabia que tinha acontecido? Para mim, o Chacal era um doidão lá que botou uma máscara e foi. Eu conhecendo o Chacal, eu acho que tem coisa aqui que eu boiei com força. Agora, porra, vamos com calma, vamos lá. Deixa primeiro a gente noticiar a galera do que é a segunda temporada, para depois a gente falar mal de tudo que acontece nessa revista. Isso aí. Vamos lá. A segunda temporada, ela vai pegar do momento em que a gente tem o Peter Parker se aposentando do uniforme de Homem-Aranha, tá? A gente tem a primeira temporada inteira com 2 Homem-Aranha em Nova York, o Aranha Escarlate, Ben Reilly, e o Peter Parker, Homem-Aranha. Em determinado momento, eles passam a ter suas revistas próprias. Em alguns momentos, eles estão interagindo, mas às vezes eles têm aventuras solo. Num determinado ponto, o Peter está perdendo poderes, o casamento dele já estava muito desandado com a Mary Jane, eles acabam tendo uma reconciliação, né? Eles voltam a se aproximar, principalmente porque a Mary Jane revela que está grávida, e aí, em determinado momento, o Peter some de cena, vai embora com a Mary Jane para outra cidade, deixa de ser o Homem-Aranha e larga tudo nas costas do Ben Reilly. Então, a gente entra na segunda temporada a partir desse momento. O que a Marvel faz? Ela lança uma série de revistas Aranha Escarlate, as mesmas revistas que já existem do Homem-Aranha, ela bota Scarlet Spider em todas elas, e bota o número 1 em todas elas. Então ela lança Amazing Scarlet Spider, Espetacular Scarlet Spider. Então ela faz uma sequência dessas edições para marcar um ponto de virada. Em breve, já no volume 2, a gente já vai entrar na transição de uniforme, em que a gente vai ter o Ben Reilly sendo o único Homem-Aranha, então ele decide que ele vai deixar de ser o Aranha Escarlate, ele vai ser o Homem-Aranha. E a partir da edição 3, que a gente já viu até na capinha prévia aí, ele passa a ser o Homem-Aranha, tá? E é a fase justamente que eu acho que eu e o Lucas, a gente meio que estava começando a ler quadrinhos, né? Cara, eu comecei a ler na real mesmo, assim, ler e entender o que eu estava lendo com a saga do clone, o começo dela mesmo, né? E eu, na época, eu lia muito com o meu primo, cada um comprava uma edição, a gente lia, trocava, se ligava, debatia e tal, era molecote. Então, eu curti. Agora, tu falou um negócio que me chamou a atenção, Barba. Não era melhor começar essa segunda temporada quando o Ben Reilly decide virar o Homem-Aranha, cara? Talvez. Isso aí, ainda acho que não é um ponto de entrada, tá? Ponto. Mas eu fico pensando assim, porra, ao invés de eu começar com essa história de gosto questionável, que ainda é muito melhor do que a primeira edição da primeira temporada, mas ao invés de começar com essa história de gosto questionável, com o Ben Reilly com um uniforme que não sabe de onde veio e tal, não é melhor tu começar com a edição do que ele virou Homem-Aranha? Porque aquela edição, ela tem um puta de um recordatório. Eu não sei se tu lembra dela, eu lembro porque eu acho a capa dela, que na época saiu aqui amarela, lembra dessa porra? Eles meteram um amarelo que eles tiraram da sei lá de onde, meteram um amarelo lá. Cara, aquela edição, ela tem um puta de um recordatório, porque é um ponto de virada. Aquilo ali, pra mim, podia ser a primeira edição da segunda temporada. Sabe o que eu acho, Lucas? Eu acho que a Panini separou as 2 temporadas nos ônibus da saga do clone lá de fora. Eu acho que existe um ônibus saga do clone Ben Reilly. E eu acho que ela pegou esse ponto de virada, entendeu? Que é justamente quando começa a sair as revistas Scarlet. Eu acho que foi isso que a Panini fez. Ela pegou um primeiro ônibus, ou 2, enfim, 3, que não sei quantos eram, primeira temporada. Os outros ônibus que são justamente essa fase, ele pegou, começa onde? Então a gente termina uma temporada aqui e bota outra aqui. Eu acho que não parou para olhar. É por isso que eu falo, cara, assim, é um número 1 que eu, porra, sei lá, quem pegar eu acho que vai
vai ficar um pouco decepcionado. Qual foi o número 1 que a gente reclamou assim mesmo? Oi? Teve um, não foi? Dessas edições novas. Qual foi? Teve um número 1 também que a gente ficou meio chateado. Ah, foi do Lanterna Verde, que tá no meio da porra de uma saga ali. Puta que pariu. Mas beleza. Vamos lá, vamos tocar o barco. A gente começa aqui, então, com o primeiro arco, tá? Que tinha tudo para ser bom, mas é tenebroso, né? Com o primeiro arco que junta justamente cada uma dessas revistas. E acho legal a gente contextualizar uma coisa. Diferente do que acontece hoje, que a gente tem, por exemplo, a revista do Batman e Detective Comics com equipes criativas diferentes, mas que são Batmans diferentes. Cada um está seguindo sua história, né? Uma história nem encosta na outra. Naquela época, nos anos 90, para eles poderem ter vários títulos e te obrigar a comprar aqueles vários títulos todo mês na banca, ao invés de eles publicarem 5 revistas Amazing Spider-Man por mês, eles publicavam uma Amazing, uma Peter Parker, uma Espetacular, uma Web. Mas a história, mesmo tendo escritor e roteirista e desenhista diferente, a história continuava. Era uma salada, mas a história continuava. E a gente tem equipes criativas boas na fase do Clone. A gente tem uma galera muito grande. Só que esse arco, especificamente, embora tenha alguns desenhistas de peso, a gente tem um roteirista ali tomando conta de boa parte da trama desse arco, que é um cara meio abaixo, né? O tal de Todd Desago. Eu vou te falar, Barba, eu vou fazer uma pequena defesa do amigo aqui. Essa primeira edição, comparado com a primeira edição da primeira temporada, eu acho que ela é legal porque ela tem um quê de mistério. Pô, o que o Ben Reilly vai fazer da vida dele? O cara é diferente, o cara vai trabalhar no restaurante, o cara vai ser guarda-costas de um vilão. Então tem umas paradas legais. Sabe o que eu acho que aconteceu, Barba? Essa época dos anos 90 e anos 80, Vagabundo queria mostrar as ameaças da tecnologia. Só que essa porra envelheceu mal pra cacete, meu irmão. Exatamente. Então o cara usando, como é que era o nome? Realidade aumentada, como se a realidade aumentada materializasse coisas no ar. Eles falam, não, calma aí, meu campeão, vamos um pouco devagar, né? Mas eu acho que era o conhecimento da época. Então, cara, tem algumas coisas que eu acho que elas envelheceram mal porque a galera tinha essa mania de querer brincar com tecnologia. Com não sei, cara, tem uma do Batman que faz isso, que é Batman Ameaça Digital, Meu irmão, que ela é feita em 3D, que coisa pavorosa, horrível. E é pior que essa aqui, muito pior que essa aqui. Então eu acho que o que pega aqui é o vilão, mas vou te falar, eu gosto de ver o Ben Reilly meio que descobrindo ali os flertes novos dele, tentando buscar um par amoroso. Ver, né? Ele tentando se achar, ele tentando trabalhar e tal, né? Ele aqui, Barba, ele tá muito chorão com a questão do Peter. O Peter ainda tá muito na cabeça dele, né? Então ele, porra, eu errei um negócio aqui, mas se fosse o Peter ele não ia errar, mas se o Peter não sei o quê, então ele ainda tem isso. Mas, ele cara, tem uma sombra, né, do Peter. Ele tem uma sombra na cabeça dele ali, tal. Mas, pô, cara, eu acho que a parte do Ben Reilly, do desenvolvimento do Ben Reilly, ele tá legal. Onde caga para mim é quando começa, não sei quem foi absorvido pelo computador, aí não sei quem, eu falei, que isso, fera, vamos devagar, né? Então é isso, vou te falar, cara, é ruim, mas porra, pra mim, assim, cara, passou pelo desenvolvimento do Ben Reilly, sabe, pra mim deu pra passar. Então, o que acontece? A gente tem aqui a história, cara, que, como o Lucas falou, acho que o principal problema dela é o envelhecimento, tá? A gente pega, por exemplo, um filme que na época eu me amarrava. Se eu for tentar assistir hoje, inclusive, aquele Hackers Piratas de Computador. Se eu não me engano, esse eu nunca vi, graças a Deus. E tal. É um filme dos anos 90 sobre hacker. Os caras pegavam ali no DOS, digitavam os negócios assim e conseguiam entrar no Pentágono. Cara, eram os negócios horríveis. E eu posso voltar, tá? Até criando desafeto com muitas pessoas, inclusive com o Arê, a gente volta pro Tron, cara, né? Com essa ideia da tecnologia, de entrar no computador, esse mundo virtual. A Marvel, a DC, enfim, os quadrinhos de super-heróis sempre gostaram de brincar com isso. Essa saga do clone já começa com a saga do clone. A gente está falando de clonagem em 1990 e pouquinhos, né? E aí, nada mais justo do que no meio dessa clonagem você falar de realidade virtual. Hoje, um negócio que já evoluiu muito, mas que ainda está muito longe de ser uma coisa assim, como a gente vê nos filmes, né? E como se imaginava ali dentro desse contexto da história. Então, toda essa parte da história é muito ruim, né? É muito ruim. O negócio fica assim, fica tosco num nível
Até porque naquela época a gente conseguia ainda abstrair e falar, caraca, tecnologia. Porra, eu tenho um óculos de realidade virtual do PlayStation, os jogos, você realmente está dentro do jogo, mas mesmo assim não é nem perto do que estava acontecendo lá. A gente fala, porra, isso daí posso tá te falar, tosco, né? Tu me lembrou agora, cara, mas isso eu até acho que envelheceu, entre aspas, bem. Aquele Sexto Dia com Arnold Schwarzenegger, cara. Puta que pariu, aquele ali também, que era clonagem, aí não sabe quem é o principal. O vagabundo tá clonando cachorro igual lixo. Eu falei, caralho, que loucura, meu irmão. Mas aquele ali envelheceu mais ou menos. Então a gente tem isso, essa parte envelheceu realmente mal. Mas, Lucas, eu acho que a gente tem algumas coisas que são problemáticas nessa edição, que deixam a história mais complicada, tá? A ideia principal estão roubando componentes de computador para fazer alguma grande tecnologia ali. Uma das envolvidas é a Dr. Octopus, e boa parte da história é justamente essa busca para impedir que os componentes sejam roubados, né? Tem essa questão do mundo virtual aqui, quando ele encontra um óculos, e ele vai acabar se envolvendo no melhor estilo Velozes e Furiosos, que o cara acaba se envolvendo ali no meio dos bandidos, ele vai acabar arrumando emprego no lugar que um dos chefões do crime está responsável pela parada. O problema é que a parte que é legal é a gente acompanhar justamente a criação de um novo Homem-Aranha. Ele dando os primeiros passos, embora parecidos, né, com o Peter, né? Ele morando ali com um amigo, ele arrumando um flerte aqui, ele já fazendo as bobagens dele de ter uma menina bonita, chamar ele... tudo pronto para ele sair, ele, não, pô, não posso. E aquele desmarque normal que o Peter sempre fez com todas elas. Tudo isso é legal. O problema é que falta Homem-Aranha na história, né? Falta vilões legais dentro da história para movimentar. Os vilões são ruins, tá? Ele não tem nenhum vilão novo legal. A participação da Dr. Octopus é muito curta. E a gente também não tem um resgate de algum vilão clássico para dar sustentação para a história. E acaba que a história fica uma luta contra uns carinhas de bunda, assim, uns caras de terno, uns bandidos de máscara na cara, mas nada funciona muito bem. E dentro desse contexto da história do roubar chip de computador, cara, o negócio acaba ficando chato, né? Então, Barba, eu vou te falar um negócio. Eu não sei se tu pegou a saga do Homem-Aranha, primeira e segunda temporada até aqui. Eu abstraio um pouco essa parte, não que eu discorde de você, mas eu abstraio um pouco, porque tu lê a primeira e a segunda temporada da saga do Homem-Aranha, é exatamente isso. Tu fala assim, porra, a parte do Peter é foda, mas aí tá tendo uma guerra entre o Dr. Octopus e o Coruja. Foda-se, né? Um negócio assim, super mobral, envelheceu mal, uma ação tosca. Então, tipo assim, eu meio que aprendi a abstrair isso. Eu falei, esse aqui do Ben Reilly, cara, e o Ben Reilly tem histórias muito boas depois, tá, galera? Não é, é sempre assim, não é. Aqui começou mal. Mas ele tem histórias de ação boas. Mas aqui, cara, eu olhei e falei, tá, vou focar no Ben Reilly, essa porra de chip de computador, da Dr. Octopus. Cara, vou esquecer que isso tá acontecendo e vou tocar o barco aqui. Porque a primeira e a segunda temporada do Homem-Aranha, cara, pra mim, a maior parte das histórias, tirando um clássico, tipo aquele do Fanático e tal, a maior parte das histórias, tipo assim, meu amigo, a ação vai ser bem meia boca. E o que é legal é o Peter. É a mulher quase descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha, aí depois ela descobrindo, ela ficando com aquilo na cabeça. É o Peter abandonando a faculdade e a tia May bolada com ele, é a tia May com outro namoradinho. Essa parte da vida dele é legal, mas a parte da ação do Homem-Aranha, 90% dela é tosca. Eu acho que é isso que a gente tá vendo aqui, né? Eu também acho, só que o problema é que a gente tem pouco do Ben Reilly nessa edição. Isso poderia ser um negócio legal para ser trabalhado. Um Peter de cabelinho comprido, ali, descolado, tá? Entendeu? Faltou. Teu ponto reduz mais essa porra aí, né? Porque se você vai me entregar um Aranha Escarlate chato, então diminui a quantidade de Aranha Escarlate e me entrega mais Ben Reilly. Aí você me entrega muito Aranha Escarlate chato e pouco de Ben Reilly. Então a história fica... porra, isso aí eu concordo contigo. Entendeu? Isso eu concordo contigo. Aí eu vou para um outro ponto, Lucas. Eu vou para um outro ponto que é muito problemático, tá? A gente tem nesse período aí de metade dos anos 90 para início dos anos 2000, que é a mudança da tecnologia de impressão, de colorização dos quadrinhos, né? A gente passa a ter umas cores aguadas horrorosas. Eles estavam começando a descobrir as cores digitais e tem umas cores aguadas que eu odeio.
Tem umas revistas da DC, tipo aquela do Lobo, da Brainstorm, ou aquelas edições da DC, da Brainstorm também, que eram no formatinho, que eram horríveis. E não é culpa da Brainstorm, né? Era culpa do momento das revistas. A gente pega até a saga da Liga da Justiça agora, a primeira temporada da saga da Liga da Justiça. As cores são tenebrosas, né? E isso é muito ruim. E as artes dessas revistas especificamente também estão muito ruins. Porque a gente tem alguns artistas muito bons, mas tem uma arte final, às vezes, estranha, ou até a própria arte. Eu acho que o único que salva aí nessa primeira leva de histórias é o Mark Bagley. O resto, cara, as artes estão muito ruins. Tem uma cena aí de um bandido que é careca, cara. Ele tem uma cabeça de ovo horrorosa, cara. Ele fica parecendo Humpty Dumpty. É um negócio muito feio, cara. Logo, acho que na segunda história. E eu ia falar dele, Barba, porque eu acho que ele aparece no começo, e aí tu fala assim, o careca aparece com um ar de mistério, fazendo merda, e tu fala, esse careca vai vir com pressão, hein? Aí o careca toma logo a surra lá, fica lá dele. Eu falei, porra, gente, pra que vocês ficaram me mostrando esse careca como se ele fosse fazer alguma parada maneira? E no final ele tomou uma surra nada a ver aí, cara. Então tem. Na parte de ação, cara, é o que eu falei, na parte de ação acho que deve muito. É engraçado tu falar isso das cores e da arte, porque eu acho que na segunda história, que para mim o roteiro é pior, a arte ela dá uma melhorada, cara. Tanto a arte quanto as cores. Acho que ela dá uma melhorada boa. Com certeza. Mas essas primeiras 4 edições que formam esse arco do Morte Virtual, não sei qual é o nome, é muito ruim, né, cara? A maior parte das páginas não salvam. Tem coisa horrível ali no meio. Tem mesmo. Não dá para discordar de você. Essa primeira edição aqui, tudo que é ação, ela é tosca. E aí você começa a construir uns mistérios que não interessam a ninguém. Por exemplo, o amigo do Peter não, né? Do Ben Reilly, que tá com a casa, que tá com um casarão, né? Lá, ele tá morando junto com o cara, é o cara que desenvolveu a base dessa tecnologia, e aí o cara fica preso dentro do computador, e depois a gente vê que o filho dele tá envolvido na parada de alguma forma. Você fala, porra, gente, que merda, né? Eu tô zero interessado nisso. Enfim, né? Eu tava mais interessado na mulher porradeira lá que ele tá afim do que do. Entendeu? Então... E aí ele simplesmente vai embora e é isso, né? Não, e esses uniformes dos vilões estão maravilhosos também, né, Marra? Tem uns vilões que aparecem aqui, cara. Tem um camarada, eu vou até mostrar, cara. É uma tosqueira num nível, cara. Isso aqui eu achei tosco, cara. Esse uniformezinho aqui. Abre aí pro pessoal ver o Lucas. Ó, esse aqui, cara, eu achei de uma tosqueira, cara, inacreditável. O capacete, a cara do amigo e tal. Mostra a cabeça de ovo aí lá no começo. Pô, quer ver? É figura, meu irmão. Cadê? Esse aqui, o Humpty Dumpty? Isso, porra, olha isso aí, cara. Não, e o pior é que essa arte aí nem tá das piores, não. Não tá. Essa daí é a primeira história ou é a segunda? Eu acho que já é a segunda. Deixa eu confirmar. Que é a segunda já. A primeira página da segunda. No final da primeira, acho que tem ele pior ainda, cara. Cadê? Ele sentado no carro, que a cabeça dele tá aqui, torta. Pô, aqui é a última página lá. Isso. Cabeça de nós todos feio. Aí. É muito feio, muito feio. É feio. E as cores não ajudam. Então, pouco salva nessa edição, né, cara? Pouco salva. Pouco salva mesmo. É aquilo, cara. O legal é, beleza, pelo menos estou vendo o Ben Reilly tentar pegar a vida dele de volta e tal, e é isso, né? Vamos usar isso aí para a gente se basear. Aí a gente vai para outra história que fecha a revista, né? Que começa, cara. Eu acho ela mais legal, tá? Primeiro que ela tem uma arte melhor. A arte dela melhora muito. Melhora muito, tá? E eu acho mais legal porque eu acho que a gente tem praticamente a história inteira com o Aranha Escarlate. Essa história não tem o Ben Reilly. E por mais que ela viaje numa onda lá do alto evolucionário, que é um personagem que a gente nem entende direito para que ele serve até hoje, mas no meio dessa história, a gente tem pelo menos umas brigas que tem mais cara de Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha lutando contra uns vilões meio animais, que já é o que o Homem-Aranha faz normalmente. É Tartaruga Ninja? Que são os caras lá transformados, os animais transformados. Bebop e Rocksteady. É isso aí, meu irmão. É isso aí, total. Ô, Barba, qual é o problema para mim? Eu acho que a história ela começa maneira e ela tem um painel lindão do Homem-Aranha observando lá a casa que
que era uma das laboratórios do Chacal, e aí o cara vai entrar, o policial. Eu acho que ela começa num tom legal. O problema é quando ela fala assim, porra, vamos tentar, no melhor estilo novela mexicana, questionar de novo essa parada de clone e contar um pouco da história do Chacal. A história do Chacal, ela já é rocambolesca. Aqui, o cara torna ela 10 vezes mais rocambolesca e no meio do caminho ele fala, ó, não tem essa parada de clone, não. E aí tu fala, pô, como assim não tem? Que isso? Aí no final eu tô falando assim, não, pegadinha do malandro, pô, tem sim, eu tava só mentindo pra galera ali, mas tem sim, tamo junto, tamo junto. Porra, cara, eu achei assim, eu falei, Parba, tem umas 20 páginas aqui do Alto Evolucionário contando uma história explicando. Porra, é chato. Tosca, na melhor das hipóteses, tosca, de, olha, esses animais que foram transformados, a vida do doutor, não sei o que. Ah, meu irmão, puta que pariu. Então, cara, eu achei assim, eu achei que ela começa bem, mas ela cai, e ela cai assim mesmo, ela cai lá do 20º andar e se estatela e tu fala, pô. E essa, para mim, Barba, é a história que corrobora o que eu tava falando antes. Tu não leu a primeira temporada dessa porra, tu vai pegar essa história e tu vai falar, cara, hã? Aí tu vai falar, ferrou, meu irmão. Essa é a história, pra gente que leu. Tem umas horas que o maluco fala umas paradas que eu falo, o que, cara? O que tá falando? Pô, eu já achei esquisito, tá bem, pra gente que leu a parada. Então, sei lá, né? Mas é por isso que eu tô te falando, assim, eu acho a primeira ela me diverte, mesmo com as tosquices, ela me diverte a história inteira. Essa aqui, cara, quando começa lá na página 100 e pouquinho, o recordatório, nossa senhora. E aí depois o Alto Evolucionário volta pro pessoal, gente, vocês são como meus filhos, vou dar uma moral para vocês aqui, vou guiar vocês. E explodiu a bomba de teia que o Homem-Aranha tinha deixado aqui. Ah, porra, vai pro caralho. E aí a história termina. Pô, cara, é muito ruim, cara. É muito ruim, cara. No fim das contas, Lucas, essa edição é bem ruim, tá? É bem abaixo, bem abaixo. É um péssimo primeiro número, né? Se você quer fisgar alguém por causa dessa edição, o cara vai ler e vai falar, realmente a Saga do Clone é horrível. E, embora a galera reclame da Saga do Clone, não é por causa desse tipo de história, tá? As pessoas analisam a Saga do Clone simplesmente pela conclusão que o Norman Osborn é o culpado. Por conta disso, o pessoal diz que a Saga do Clone inteira é horrível. Mas essa é uma péssima porta de entrada. Embora a gente esteja falando muito mal dessa edição, a Saga do Clone melhora bastante a fase do Ben Reilly. Porque quando ele se torna Homem-Aranha mesmo, as histórias ficam legais, que ele passa a lutar contra os vilões normais do Aranha, ele passa a ser o Homem-Aranha mesmo, e a gente passa a ter um Homem-Aranha com um frescor, porque é justamente um cara passando por novos problemas, com um novo elenco de apoio, ele não está mais envolvido com jornal, com JJ, com tirar foto, ele tem a vida dele. Então é uma coisa legal de acompanhar. E ele é um Aranha que age diferente do Peter, né, cara? Exatamente. Não, e aqui, Barba, eu acho que eles plantam já uma ideia, não sei se tu reparou, tem uma hora que dá uma confusão no restaurante, que tem uma mulher que olha para ele e fala, Peter Parker? Aí, ou seja, já tá plantando a ideia que assim, irmão, se o maluco só deixar o cabelo grande, não vai resolver, irmão. Tu tem que mudar completamente, senão não vai rolar. Então eu gosto também como eles já meio que vão preparando aqui, mas é bizarro, né, cara? A primeira edição que a Panini botou da saga do Clone, ela é horrível, é a pior edição de todas, assim, para mim, pelo menos. E essa aqui, cara, ela não é tão ruim quanto. Mas eu fico pensando, Barba, naquele cara que falou assim, vou pegar a primeira edição da primeira e da segunda temporada para ver de qual é. O cara vai queimar, mesmo. Ele vai acender a churrasqueira e ele vai queimar essa parada aqui, cara. Loucura, assim. Falei, caralho, que loucura, cara, que loucura. Mas, enfim, é isso. Mas melhora, Barba. É por isso que eu acho que talvez, pô, tu tivesse colocado aqui a primeira edição já do Ben Reilly, virando Homem-Aranha, pô, sei lá, irmão. Eu acho que platinado. Porra, já platinado, tem um puta recordatório que ele vai fazendo e tal. Eu acho que ali, eu acho que isso vai vir na terceira edição, né? Eu acho que aquilo ali fala, porra, esse aqui é o ponto de entrada, irmão. Esse aqui é o ponto de entrada pra galera. E um uniforme sensacional, né? Eu acho. Cara, posso falar? Uniforme. Eu acho melhor que o original, aquele uniforme ali. É o meu favorito. É espetacular. Então, galera, é isso. Segunda temporada do Homem-Aranha começando e adivinha? A gente vai fazer programa dessa parada, não vamos? Com certeza, cara. Aqui, ó, galera que tá acompanhando o BarbaCast. Lá a gente tá fazendo a temporada anterior, basicamente de 4 em 4 edições. Já saiu o primeiro programa. Aqui,
toda vez que sai uma brincadeira dessa, a gente já vem aqui e já fala dela especificamente. A gente vem aqui, a gente sofre junto, a gente ri, a gente se humilha, né, Barba? Porque a gente acaba se humilhando um pouco também. E é isso, vamos embora. Faz parte do contrato, né? Faz parte. É isso. Então, galera, esperamos demais que vocês tenham curtido aí. Deixa o like, hype, comentário. Se inscreva nos 2 canais, que em breve tem mais um encontro. Encontro com o Barba e com o Lucas Bacon aí, seja no Barba com Bacon ou no BarbaCast. Toda semana a gente está por aí nos 2 canais. Em breve a gente está de volta. Valeu! Tchau!